por último, And lastly, que eu quero falar sobre o significado real da palavra I really efatá want to talk agora. about the actual understanding of the word Vou me ephod. concentrar nisso. I want to concentrate on the understanding of the word ephod. É que o mundo espiritual, terceiro that- princípio, Third principle, the spiritual world é liberado pela palavra. is released by the word. É desbloqueado pela It's palavra. released by the word. It's unlocked by the word. A Bíblia diz The Bible says que Jesus falou, that Jesus said, efatá. ephod. E tudo que estava bloqueado na vida daquele homem And it says that everything that was blocked in that man's life, foi liberado it was opened por uma palavra. because of one word. Efatá. Ephod. Abriu Be open. todos os níveis Every da level vida daquele of homem. that man's life Foram was completely desbloqueados unlocked com uma palavra. with one word. Agora algo estranho aqui. I want you to understand there's something strange here. Como Jesus desbloqueia um homem How can Jesus unlock a man com uma palavra, with one word, mas ele é surdo? but the man is deaf? He can't hear. Ele não ouviu a palavra. He didn't hear the word. Ele é surdo. He's deaf. Como Jesus desbloqueia um homem que não escuta falando uma palavra? How can Jesus unlock a man's life that's not able to hear when he's not able to hear it? É porque efatá It's because the word ephod, não foi uma palavra para aquele homem, it wasn't a word for that man. mas para o mundo It espiritual. was for the spiritual realm around Foi him. para toda aquela It região. was for that whole region. Ele está numa região cheia de demônios. He's in a region which is full of demons. 10 cidades dominadas por Deus de todas as nações 10 mais fortes cities da that were época. being dominated by Romans and Greeks, and a lot of other gods being worshipped in that area. Então quando ele diz efatá, When he says ephod, ele está desbloqueando he's unlocking o mundo espiritual the daquela região. spiritual world of that region. Perceba algo. I want you to receive something this morning. O homem não ouviu a ordem de Jesus, The men didn't hear the order that came from Jesus' mouth, mas a criação ouviu. but creation did. O mundo espiritual The ouviu. spiritual world heard. Os demônios The ouviram. demons heard. Os anjos The ouviram. angels heard. E o desbloqueio And that was aconteceu completely unlocked na vida daquele on homem, that man's life, mas no mundo espiritual but the whole também. spiritual world. Depois, a primeira voz que aquele homem vai ouvir na vida Later on, that man is able to hear for the first time a voice. é a voz de Jesus. It was Jesus' voice. Mas ele foi desbloqueado But he was unlocked por uma palavra by a word que ele não podia ouvir. that he was not able to hear. Então, quando Jesus declarou aquela So when palavra, Jesus declared that word, o mundo espiritual recebeu um comando in the spiritual realm, there was an order being e given. todas as coisas foram And destravadas. everything started to be unlocked. Efatá é um comando, Ephod is a command. é uma palavra de ordem. It's a word of order. Todos os dias ao acordar, Every day when I wake up, você devia dizer efatá, you should always say when you wake up, que tudo Ephod, que está fechado everything that is blocked, seja aberto, be open, seja be destravado, released, seja be desbloqueado. unblocked. Em nome de In Jesus, Jesus' name. eu preciso lhe dizer, I want you to understand o something. efatá é para hoje. Ephod is for today. Demônios ouvem, Demons are hearing. Anjos ouvem. Angels are a hearing. criação ouve. Creation is hearing. Todo nível foi desbloqueado a All partir de levels have efatá. been unblocked by the word Ephod. Tudo que precisa ser destravado na sua Everything that vida needs to be unblocked right now, unlocked. é liberado It will be liberated Pela palavra. by the word, pelo aquilo que você declara. by those things that you're declaring. Provérbios 18:21. Proverbs 18:21 says, O poder da morte e da vida the power of death and life está no poder da sua palavra. is in your tongue. Deixa eu lhe dizer o Let nível me de say fé this. I want you to understand the level of faith de uma pessoa that a person, é conhecido pelas palavras que saem da boca dela. the level of faith of a person, it's easy to know the level of faith of that person based on the words that are coming out of their mouths. Eu preciso lhe dizer, I want you to understand something. vou repetir. I'm going to repeat this. O surdo não ouviu efatá, The deaf, he didn't hear when Jesus spoke the word, mas a criação ouviu. but the creation O did. céu ouviu. Heaven heard. O inferno ouviu. Hell heard. Os anjos The ouviram. angels heard. Os demônios The ouviram. demons heard. E eu quero lhe dizer, And I want to say today, tem ordens, there's orders, comandos there are commands e palavras and words que Deus já liberou that God has em released lugares in que você places ainda não pisou, that you have not even stepped on. mas Deus já liberou. But God has already Eu released quero your lhe future. dizer,
I want you to Você understand vai entrar em something. lugares. You will walk into Você vai places, acessar níveis you will access levels que você ainda não pisou, that you have not seen mas que Deus já before. liberou. But God has already Ele já released. disse Efatá. He already said, Ephod. Então você vai chegar em lugares Then you will get to great places onde Deus já chegou, where God is already there. onde Deus já desbloqueou. God has already unlocked Eu these creio places. essa manhã, I believe this morning Deus está God is desbloqueando áreas. unlocking homes today. Ele está desbloqueando documentos. He's unlocking documents that needs to Ele be está signed off. desbloqueando riquezas escondidas. Rich things that are hidden. Ele está desbloqueando cura. He's unlocking healing right Ele now in está this abrindo as place. janelas dos céus. He's opened the floodgates O of mundo heaven. espiritual The está se spirit abrindo. world, it's opening right Mais now. uma vez, And once more I want to para say, liberar todos os to níveis da sua release vida. all levels of your life. Quem crê nessa How many of you palavra? believe this? Eu creio I believe que hoje that today Jesus está desbloqueando Jesus algo is novo na releasing sua vida. something in your life new. E a grande verdade And this is the truth é que você não pode acessar, that you cannot access, não pode tocar that you cannot touch, e não chegará or you won't even get close. a lugar que Jesus ainda não desbloqueou para That você. in a place that Jesus has not unlocked before you. É Ele quem abre, He is the one that é Ele quem opens. fecha. He's the one that E Ele closes. faz isso com uma palavra. And he only does that with one word. Efatá. Ephod. Repita comigo. Say with me. Efatá. Ephod. Que todos os níveis May all levels da minha vida of my life se abram be open em nome de Jesus. in your name. Aleluia. Amen. Você pode Hallelujah. aplaudir Jesus? Come on, let's worship God this morning. Aleluia. 3 princípios. 3 principles. O desbloqueio não é igual para todos. The way that Jesus does things is not the same standard for everybody. Jesus ouve aqueles que ninguém ouve. Jesus is able to hear those that nobody else hears. E o mundo espiritual And the spiritual world é liberado pela is palavra. released by the word. Jesus vai fazer do jeito dele. Jesus will do his way, not your way. Tem gente que está aqui hoje There's people that are here today que Jesus está tirando do meio da multidão. that Jesus is pulling you aside from the multitude. Ele está tirando você do meio que você está. He's taking you away from the midst of where you're staying right now. Porque Ele quer desbloquear primeiro por dentro, Because first he wants to unlock you in the inside. para depois desbloquear por So fora. later he can unlock you on the outside so people can see the physical Tem luz que miracle. vão apagar na sua vida, There are people that will be gone in your life. porque Jesus está acendendo Because God outras is luzes na sua opening and vida. bringing new people into your life. O que Jesus está fazendo What Jesus is doing é is desbloqueando to unlock cada área da nossa vida. every single area of your E life. essa é a vida cristã. And this is how Christians should live their lives. Eu encerro contando uma I want história a to finish vocês with this story right now. de São Paulo. It happened in São Paulo. Quando eu vivia e nasci e vivi em São Paulo. I was born and raised in São Paulo. Então eu quero contar a história dessa família So a I want to vocês. share the story of this family that I know. Havia uma família, um casal em São Paulo que tinha 2 There was filhos. a couple in São Paulo that had 2 kids, Um menino e uma a menina. boy and a girl. Ela tinha 6 anos de idade The girl had 6 years of age, e ele 8 anos de and the boy idade. had 8 years of age. E essa família era uma família muito confusa. And this family was very confusing. Tinham muitos problemas. They had a lot of situations that they were facing. Apesar deles terem negócios, They had business, eles o tempo todo estavam lidando com a falência. but they were always having to go through struggles, financial struggles. Os filhos tinham muitos problemas de saúde. Their kids, they were always facing sickness. A menina praticamente não The enxergava. little girl, 6 years of age, she wasn't able to see much. Desde bebê, Since a little girl, ela since a precisava usar baby, óculos gigantes, she had these thick lenses porque on ela her não podia glasses enxergar because she nada. was not able to see. Batia nas coisas. She would always hit things. Quando começou a andar de bicicleta, When she atropelava pessoas na When she rua. started riding her bicycle, she would run over other people. E o menino não dormia. And the little boy, 8 years of age, couldn't sleep. Literalmente não He dormia. would not sleep through the night. Via coisa toda noite. He used to see things at night. Porque essa família Because this family, era muito envolvida they were very well involved com obras espirituais de macumbaria. satanic rituals Na casa deles in their house. havia que nós chamamos no Brasil de centro espírita, They used- centro que faz trabalhos espíritas. They had this thing that we call it in Brazil, Centro Espírita, which kind of a voodoo. I'll say it's similar to voodoo. And they would do that in their house. E todas as sextas-feiras And every Fridays,
A líder, a mãe de santo desse The centro, leader, the headmaster of that era a tia das voodoo crianças. place, it was actually the aunt of these kids. Era irmã da mãe deles. She was the sister of the kid's mother. E a mãe deles era assistente da mãe de And the santo desse kid's centro. mother was the assistant to this voodoo place. E todas as sextas-feiras, And every Friday, na casa deles, in, na sala da casa in their deles, living room, vizinhos de toda a região vinham neighbors para from lá. neighbors from different places would come there. Eles vinham para sacrificar animais, They would sacrifice animals. fazer trabalhos They would do rituals, satanic rituals, espirituais. spiritual satanic rituals. E eles faziam trabalhos, alguém que queria ficar rico. So if anybody wanted to be wealth and Então rich, ele ia lá para they fazer would go trabalho and they para would ficar do rico. this whole thing on Ah, them. queria roubar o marido da outra mulher. Oh, if they wanted to steal the husbands from another Ia lá woman, fazer they trabalho. would go there and ask, would you do this for me? E eles faziam esse trabalho o tempo todo na casa And they deles. were doing this every Friday. Claro que nós sabemos Of course we know que that. tanto a tia quanto a mãe dessas crianças Of course we know that the aunt and the mother of these kids, eram demônios que vinham sobre elas it was demons that would possess them, e adivinhavam o futuro. and then they were able to bring the future. Entre aspas, eles Quote, you know, it wasn't diziam really, que iam curar uma it was the enfermidade devil speaking through them. se a família fizesse isso ou aquilo, And they desse would aquele tell the families, dinheiro, if you do this, if you kill this animal, if you Trouxesse bring uma this money, galinha, bring a chicken, this and acendesse that, 10 velas. if you light up this much candle, whatever, different things. E essas crianças cresceram nesse ambiente. So these kids, they were raised in this environment. De repente, no sábado pela manhã, So one Saturday morning, o pai dizia para as crianças: the father would tell the kids, acordem rápido, come arrumem on, as wake coisas de up, vocês get que nós everything vamos ready, para a praia. because we're going to go to the beach. E eles acordavam todos felizes, vamos para a So they praia. would go to the beach. Não, era só para fazer uma oferenda, um sacrifício They e would go voltar. to the beach because it's very common in Brazil that they would go to the beach to offer satanic rituals at the beach in Brazil. E eles cresciam assim. So they were born listening to these things and seeing these things. Até que um dia, Till one day, a professora dessa menina na the escola teacher of this young girl at school disse para ela no final da aula: told her at the end of school, você mora na rua da minha casa, you know, I noticed that you live right next to our home. Our mais ou house. menos uns 50 metros You're da probably minha casa. about 3-4 houses from where I live. E ela era cristã. And this teacher was a Christian. E ela disse para a menina de 6 And anos, she told this little girl, 6 years of age, toda quarta-feira every Wednesday night, eu faço um trabalho com crianças em I casa do this work with kids in my house para orar e ensinar a Bíblia para elas. to teach the Bible, to pray with the kids. Se sua mãe deixar, você podia ir lá. So if your mom says yes, I would love to have you in our house. E no final daquela aula, So at the end of that school quando a day, mãe dela foi buscá-la, when the mother came to pick up the daughter, a professora falou com ela: the teacher actually spoke to the mother. a senhora não poderia deixar sua filha aí no trabalho na minha casa quarta-feira? Eu só ensino a Bíblia e oro com Would as it be crianças. okay if I take your daughter to my house on Wednesdays? I teach the Bible, we speak with them, we Pray. have fun, we pray. Ela tinha só 6 anos de She idade. was only 6 years of age. A mãe disse para a The professora: mother said, eu sou de outra religião. I belong to a different religion. A senhora sabe que eu faço outras coisas, You know what I do. mas orar e ler a Bíblia é bom em qualquer But it's lugar. okay. To pray and read the Bible, it's always good. Ela pode ir. Go ahead, take her. Na quarta-feira So Wednesday night, daquela semana, their week, ela chamou o filho mais velho de 8 so anos she called the oldest son. e disse: leva a sua irmã à casa da dona Take your Marina. sister, Marina era o nome dela. take your sister right out to Miss Marina's house. E ele levou ela até lá So the boy took the sister, e ela ouviu a história and she heard the story, e ela ouviu a pregação and she heard the preaching, e ela recebeu oração. and she received prayer. E no final daquela noite, And at the end of that night, a professora perguntou. the teacher asked. Ela só recebia crianças, não She tinha would adultos. only have kids in that meeting. A professora perguntou: She tem asked, alguém aqui, is there anyone here, alguma de vocês, any of you kids, que quer entregar sua vida a Jesus, that would like to conhecer say yes to Jesus Jesus, know Jesus, e recebê-lo como seu and Senhor e receive Him as Salvador? your Savior? E disse: não é uma religião, It's not a religion, the é teacher said. encontro com Deus, It's an encontro encounter com with Cristo. God. It's an encounter with E Christ. várias crianças And levantaram a many mão, kids raised their hands, entre elas essa menina. especially that girl.
Ela recebeu Jesus She como Senhor. received Jesus right there and then. A noite terminou. The night was over. Ela voltou para She casa. went back home. E a vida continuou. And life continued. Na sexta-feira, Friday night now. o bicho está pegando na casa Remember, they dela. would do those satanic rituals. E ela está no quarto. And she's in her room right now. Ela e o irmão não podiam Her and ver her son. todos os rituais. They were not able to see all the rituals because some of them were very bad. Mas não terminava nenhuma reunião deles But they would not finish the night with their rituals unless sem que a tia that they would bring e a mãe deles and the mother and the aunt, fizesse trabalho nas they crianças would do a special ritual at the end of the night over the kids. para ver se curava So that they could Pra bring ver se healing over the dormia. kids, so that they could sleep through the e para ver night, se os problemas iam or embora. to see if the problems would go away. E naquela sexta-feira, And on that Friday, eles foram até o quarto. they went into the kids' room. A líder, a mãe de santo daquele The centro, head daquele master e a mãe das and crianças. the assistant, which was the mother of the kids. E quando eles chegaram no quarto, And when they got to the room, a mãe disse ao menino: the mother said to the boy, "Meu filho, vem aqui, "Come on, boy. que agora você vai receber o trabalho, o Now we're ritual, going to do this ritual over you. para ver se acontece algo na To sua see vida, something. It's very common in Brazil. para ver This. se você dorme." So you could sleep. Então jogou água, fez So they trabalho, threw fez várias water. They coisas did a em bunch cima of things dele. over the kid. E ok. Okay. E aí chamou a menina. And then they called the girl. E quando a garota se aproximou, So when mais the ou menos girl got nessa close, distância aqui da maybe about this distance right here between Oz and da Pastor, líder e a mãe daquele between centro, the leader and the assistant, o demônio que estava naquela mulher the demon that was possessing that woman disse essa frase. said this. Essa frase. Exactly this. The demon said through that woman. Agora Now eu não posso mais, I cannot longer porque o homem de branco touch, because a white man, a man dressed up in white, está com ela. is with her. Naquele dia, That day, a mãe daquela criança the mother of that kid pensou: thought, eu achava que eu estava com um Deus mais forte, I thought that the God that I was serving was greater than the one that my daughter's now serving. mas se tem um mais forte com ela But if agora, there is a greater God that is with my daughter, então meu Deus não está valendo nada. so the God that I'm serving doesn't mean anything to me, and it's not doing Jesus much. desbloqueou So God had released, toda aquela unlocked, família God was able to unlock that whole family a partir de uma criança through a child de 6 anos de of idade. 6 years of age. Por que eu estou falando essa Why am história I para sharing vocês? this to you right now? Por favor, escute. I want you to hear this, Porque eu sou o menino do quarto. because this is me. I was that boy in that room. Essa é a minha família. This is my family. Essa foi a minha história. That's my story. Foi assim que Jesus desbloqueou minha It was casa. like this that God was able to release me. Foi assim que Jesus transformou a minha That casa. was how God released over blessings over my life. E a minha mãe disse: And my mom said, eu preciso de Jesus. I need Jesus, my mom said. Escute. I want you to hear something. E minha mãe foi até a casa da dona Marina And my mom went to Miss Marina's house, e disse para ela said to her, o que aconteceu com a minha filha. what happened to my daughter? E contou a história para ela. And told her the story. E ela disse: o guia, o demônio que estava sobre The aquela demon that líder, was possessing that leader falou que com a minha filha said it to my daughter, está o homem de branco. there's a man dressed up in white. Eu queria saber quem é ele. Who is this man dressed up in white? His mother is asking now. E essa mulher muito sábia And this teacher, very smart and wise, pegou uma Bíblia, she took a Bible in her hands, deu para minha mãe, gave it to my mom, abriu no Evangelho de João opened in the Gospel of John. e disse: leia a senhora esse Evangelho. I want you to read the Gospel of John. E minha mãe começou a ler o Evangelho de João. And my mom started to read the Gospel of John. Quando minha mãe estava lendo João capítulo 8, When she was reading John chapter 8, ela teve um encontro com Jesus sozinha em she had casa. an encounter with Jesus by herself. E ela correu de volta para casa da She ran Marina. back to Marina's house. E ela disse: The eu teacher, entendi. she said, I understood now. Ele é Jesus. That's Jesus, right? Eu quero ele. Is that the man with the white robe? I want him. E ela entregou a vida a So she Jesus. gave her life to Jesus. Mas ela disse para Marina: But she also told Marina, nós temos um problema. we have a problem right now.
Porque a mãe de santo do terreiro é minha irmã. Because the headmaster of the satanic ritual, it's my sister. E a minha casa é o And lugar my onde ela house faz. is where they do all the satanic rituals. Há muitos anos. Many years she's been doing this. O que eu vou fazer? What do I do now? A irmã Marina disse: So Sister Marina told her, a senhora não vai fazer nada. you're not doing anything. Nós só vamos começar a orar. All we're going to do is start praying. E Jesus vai liberar isso. And Jesus will release this. Jesus vai desbloquear He's going to isso. start unlocking things. Naquela semana, The following week, a irmã da minha mãe ligou para ela my aunt called my mother, e disse para ela assim: and she told my mother, eu estava falando com os guias, os I demônios was dos I was rituais, speaking to a demon, e eles me disseram and they told me que não pode mais fazer nada na sua that they casa. can no longer do anything in your house. Deixa eu lhe dizer, Let me tell you something. desde aquele dia, From that day on, a minha irmã enxerga perfeitamente. my sister's able to see 100%. Eu nunca mais, I stopped. depois eu entreguei minha vida a Jesus. I gave my life to Jesus later on. Nossa família foi transformada. My family was completely changed. Essa minha tia que comandava todo o ritual também teve um encontro My com aunt that was Jesus. also the headmaster, she also had an encounter with Entregou a Jesus. vida dela a She Jesus. follows Jesus right now. E na casa dessa dona Marina And at Marina's house, Sister Marina's house, nasceu uma igreja they were able to raise a church, onde eu fui pastor pela primeira vez. which I became the pastor for the first time. Por 8 anos. For 8 years, I was the pastor. Jesus Jesus, está dizendo a você He's hoje, telling you today, Efatá, Ifad, que todos os níveis da sua every vida level of your life sejam desbloqueados. is being released. Todos os níveis. Every level, Seus parentes your family member, vai ser they desbloqueado. will be released. Níveis espirituais. Spiritual levels, Níveis da sua saúde in your física. health, Nas suas emoções. in your emotions. Ele vai desbloquear He's hoje. releasing right now. Por favor, diga Raise comigo with me your hands and say, Efatá. Ifad, que todos os níveis all levels will be sejam desbloqueados released right now. na minha vida, In my life, em nome de in Jesus. Jesus' name. Amém. Amen. Eu lhe digo, I tell you right há now, pessoas aqui hoje there are people right now here in this que place estão bloqueadas, that are completely blocked. travadas They're locked por coisas do seu passado, from things of the past, traumas do seu passado, things that they've seen in the past, coisas que aprisionam você. things that have imprisoned you. Hoje Jesus But diz: Jesus is telling you today, Efatá, Ifad, seja aberto, be released, desbloqueie, be unblocked, libere. be released. Em nome de Jesus eu In oro your name, I agora want to pray over you right now. para aquilo que está That travado na anything sua that's vida, blocking you right now, paralisado na sua vida, that's paralyzing you, causas de muitos anos, things that you have handled in the dores de past, muitos anos, things that you have been carrying with you, problemas de muitos anos. problems for many years. Eu vejo hoje I canetas see that assinando God is papéis. signing papers right now. Eu vejo hoje desbloqueios na I sua see vida. God is unlocking things in your life right now. Respostas de muitos anos, Answers that you've been seeking for de long. causas muito antigas, Causes from the past. serão desbloqueados a God partir is de saying hoje. right now they are being released. E você vai contar o testemunho And nessa you will be igreja able to testify in this church que desbloqueou, that God has released, destravou, unlocked, porque Jesus because Jesus, é o maior He is the greatest. desbloqueador da The história da greatest that can humanidade. unlock things in your life. Eu oro por isso I pray that e over you right declaro now. sobre a sua vida. And I declare over your life, Ele está desbloqueando He is unblocking right now. todos os níveis. Every level. Por favor, Please receba essa palavra. receive this word. Tem lugares There are places e situações and que situations você vai chegar that you will get to porque Jesus because já Jesus disse hoje, has told you today, Efatá. Ifad, E você vai ver liberado níveis na sua and you will vida see these places being que released você não pisou ainda. that you have never even touched before. Mas quando você chegar lá, But when you get there, as pessoas vão dizer: they're going to look at you. ah, eu já sei, ok. Oh, I already know about you. É, isso é seu. Oh, this is yours. Recebeu.
seu. Receive. Esse lugar é seu. This is your Esse place. trabalho é seu. This is your work. Essa cura é sua. This is your healing. Esse nível é seu. This is your level. Quando você chegar lá, When you get to that eu place, preciso lhe dizer, I want you to understand, Jesus chegou Jesus primeiro. actually came first. E Ele vai desbloquear And He is unlocking no doors. nome dEle. His new over you. Amém. Amen, 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 Deus abençoe amen. você. God bless you guys. God bless you. Pastor Léo. Has got to be Essa, com certeza, the most anointed message uma das mensagens mais that I have ungidas heard que eu in tenho years. Amém. que eu ouvi nos últimos anos. How many receive that word Quantos from recebem God essa today? unção? I'm telling you. Unção. You know, I'm going to say this, Pastor. Pastor, eu quero dizer algo para você. This message, Essa mensagem, I know eu tenho certeza, Jesus is opening Jesus está locked abrindo doors muitas portas, in ways that we can't imagine. maneiras que nós não conseguimos imaginar. But you know, with my family, A minha família, pastor, we have been battling the issue of cancer nós temos lutado contra o câncer for 6 years, por 6 anos. over 6 years. 6 anos. And when you said that, E quando o Senhor falou isso, I saw not his Eu vi- hearing open, não somente o ouvido da Ti sendo I aberto, saw the heavens eu hearing vi os céus his ouvindo, open. os céus and ouvindo demons sobre a Ti saying, e dizendo, We can't touch her anymore. nós não podemos mais tocar na vida da Tis. And I believe that for every E eu one of creio us que here, sobre cada um de vocês, Aleluia. maybe in your finances, talvez seja na sua finança, maybe in your family, talvez na sua família, maybe with your children talvez com as suas crianças or your ou com grandchildren. os seus netos. This is what I got. Olha só o que eu tenho sentido, That deaf man que aquele homem surdo, couldn't hear it, ele não estava conseguindo but escutar, the spirit mas o world, Espírito sim. maybe your children Talvez as suas crianças, can't hear it, talvez não estejam but ouvindo, the spirit mas o world Espírito is hearing it loud and eles clear. estão ouvindo muito forte. Maybe the doctors Talvez os can't doutores hear it, não estão ouvindo, but the demons are hearing mas os it demônios estão loud and ouvindo. clear. Muito transparente eles estão I want to ouvindo. ask Pastor to Eu pray quero one more pedir agora time. para o pastor orar mais uma oração. Whatever the enemy Seja qual for o is inimigo fighting you que on, está lutando contra você, I want you to receive eu quero que você the receba. spirit O world Espírito no mundo is espiritual hearing this loud and está clear. ouvindo agora bem transparente. Lift your hands up. Levante as suas mãos aonde você está agora. Pastor, pray over us Ora once agora again. uma oração mais uma vez poderosa, pastor. Deus amado, Deus Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu oro agora eu oro agora que seja repreendido. que seja repreendido. I'm translating in Portuguese. Father God, Eu oro agora I pray right now em nome de Jesus in your holy name que seja repreendido, that you will cast out, anulado that you will annihilate toda a obra do inimigo. everything that is coming against the church. E no mundo espiritual And we say in agora the spiritual world right now, nós declaramos we release right now, Efatá, Ephad, os pais, fathers, filhos, sons and daughters, crianças, children, patrões, patrons, todas as pessoas every person, estão ouvindo agora everyone that's hearing this no mundo message in espiritual. the spiritual realm, Seja aberto, we see be open. que a cura seja Healing liberada, will be released right a now. transformação liberada, Transformation of a blessings. porta seja aberta. Doors being open right now. Os demônios ouvem Demons are agora, listening right now. vão embora, They're gone right now porque Jesus já liberou. because Jesus has Jesus liberated. já liberou Jesus has liberated. tudo que está amarrado. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Hug. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre nosso ministério visitando nosso site em larryhugbrasil.com e nosso canal no Larry Hug Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com nosso ministério em larryhugbrasil.com.
Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.